Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, ó, antes do intervalo, nós paramos aqui, né? Falando sobre isótopos, isóbaros, isótonos, demos as definições, demos alguns exemplos. Agora, então, eu posso explicar para vocês qual é a diferença entre o número de massa e a massa atômica que eu falei que iria explicar, né? Então, nós vimos que o número de massa é o somatório dos prótons, né? Dos prótons mais os nêutrons. Tá aí. Isso é o número de massa. A massa atômica, que é diferente do número de massa, não tem nada a ver, tá? A massa atômica é a média ponderada do número de massa dos isótopos mais estáveis. Amém. Calma, você está muito angustiado, calma. Vou explicar detalhadamente para que você não se perca. Então, de novo, o que é massa atômica? É a média ponderada do número de massa dos isótopos mais estáveis. Então, por exemplo, ó, exemplo didático. Eu já falei que eu não decoro a porcentagem dos átomos na atmosfera. Então, vamos supor que eu pegue o caso ali dos isótopos de hidrogênio. Tá certo? Então, isótopo de hidrogênio. Tem lá o hidrogênio 1, o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3. Os seus números de massa. 1, 2, 3. Só que esses hidrogênios, esses átomos de hidrogênios, não estão na mesma proporção na natureza. Correto? Vou inventar valores aleatórios só para ficar didático. Vamos supor que este hidrogênio tenha uma porcentagem de 97% na natureza. Esse 2 aqui tem uma porcentagem de 2%. E o outro, né, óbvio, só pode ter 1% na natureza. O total tem que dar 100. Como que eu vou calcular a massa atômica do elemento hidrogênio? Eu vou fazer a média ponderada. Então, média ponderada. Não é Ministério Público, não. É média ponderada. Média ponderada. O que eu vou fazer? Pegar a massa do hidrogênio 1 e multiplicar pela sua proporção na natureza. 97. Vou pegar a massa do hidrogênio 2 e multiplicar pela sua porcentagem na natureza. 2. Vou pegar a massa do hidrogênio 3 e multiplicar pela sua porcentagem na natureza. 1. E vou dividir isso aqui tudo por 100. Quando eu faço isso, o que eu obtenho é a massa atômica. Isso é a massa atômica. É a média ponderada do número de massa dos isótopos mais estáveis. Por isso que a massa atômica tem número fracionário. Porque é uma média. Por isso que o cloro é 35,5. Por isso que o ferro é 55,8. Por isso que o zinco é 65,5. É uma média ponderada do número de massa dos isótopos mais estáveis. Então, essa é a diferença do número de massa para a massa atômica. No entanto, você pega a tabela periódica. Ó, qual é o nome completo da tabela periódica? Tabela periódica dos elementos. Então, o que vai estar lá? O número de massa ou a massa atômica? A massa atômica. Porque é a massa atômica do elemento. Existe massa atômica de átomo? Não. Porque massa atômica é uma média ponderada. Por isso que eu estou falando que aquela questão, que eu acho que foi a questão número 5, que ele colocou a massa atômica. Ele não colocou o número de massa. Então, cuidado com isso. Professor, mas isso é besteira. É besteira. Mas vai que você pega um avaliador criterioso. Aí a besteira te coloca fora da vaga. Aí fala assim, aquele professor de química lá do curso é um... Ele não falou isso. É por isso que aquele curso é um... Né? Não é assim? Então, cuidado. O que é número de massa? Prótons mais nêutrons. O que é massa atômica? Média ponderada do número de massa dos isótopos mais estáveis.
Oi? Cada átomo, cada elemento é específico, não tem como... Tem vários. Tem vários. Vou dar um exemplo simples. Grupo 17 da tabela periódica são os halogênios. O último elemento, que é o astato, não existe mais na natureza. Tá vendo? Então, cada elemento é um elemento. Chumbo. Chumbo tem estável e tem estável. Tá certo? Tranquilo? Cuidado. Já falei isso quando expliquei estequiometria, mas vou reforçar. A unidade de medida de massa atômica é grama por mol. Só que o avaliador usa, né, a nomenclatura antiga, que é UMA. O que é o UMA? Unidade de massa atômica. Só que em vez de colocar UMA, ele só coloca U. Ok? Tranquilo? Então, cuidado. Em vez dele mudar, não sei por que ele não muda, não me pergunte. Em vez de ele colocar grama por mol, ele coloca U. Que é uma nomenclatura antiga. Por exemplo, na minha época... Aristóteles, o plural de mol, moles. Hoje o plural de mol é mols, mas na minha época era moles. Na minha época a prova era feita no mimeógrafo, a gente ficava cheirando a prova. Vocês não... Mimeógrafo era um aparelho que a tia colocava álcool, aí ela colocava a prova original e rodava assim, ó. Aí a cópia saía cheirando a álcool, a gente ficava assim, ó. Ok? Tranquilo? Então, cuidado. Isso aí é da minha época, ó. Esse U aí, ó. Tá? Da minha época. Tranquilo? Alguém não entendeu qual a diferença? Não. E a prova não era preta, não. Era azul. Só saía na cor azul. É. Ó. Psiu, valendo pastel e caldo de cana agora. Só que tem o seguinte. Aquele que responder certo ganhou. O que responder errado perdeu e não tem segunda chance pra ninguém. Senão eu vou ficar aqui até amanhã pra cada um responder. Fora o online aqui. Então, ó, preste atenção. Porque, você lembra que eu falei que pode ter um avaliador criterioso? Sempre tem sempre tem um. Ó. Vou até melhorar aqui para não falar que você foi prejudicado. Pode responder. Eu estou afirmando. Ó, o que eu falei antes, a primeira pessoa que respondeu estava valendo. Se responder certo, ganhou. Se responder errado, perdeu. Ele disse que era certo. Eu estou falando que é errado. Eu avisei. Psiu. Ó. Ah, eu errei. Eu tenho que pagar, eu tinha que colocar aqui. Eu errei. Eu vou pagar, eu errei. Eu assumo o meu erro. Eu tinha que ter colocado mais 3 aqui. Eu assumo meu erro. Eu errei. Eu assumo, vou pagar o pastel e o caldo. Eu errei.
Ó, eu errei. Se fosse assim, ó. Se fosse assim, tá errado. Porque aqui é um átomo e aqui é um. Tá certo? E se você lembrar, quando eu expliquei, eu falei que era semelhança atômica. Vale para íon? Não vale para íon. O que vale para íon? Agora eu coloco. O que vale para íon é o que a gente chama de isoeletrônico. Ó. O que são espécies isoeletrônicas? São espécies com o mesmo número de elétrons. Não são. Existe átomos com o mesmo número de elétrons? Sim, mas é do mesmo elemento. Isoeletrônicos se aplica principalmente em íons. É o caso da última questão da lista de hoje. A última questão da lista de hoje, que tem uma tabela aí. Ok? Nessa questão, se você olhar, que é, acho que é a questão 6. Isso, a questão 6. Ó, na questão 6 só tem íon. Então, o que eu posso falar dessas espécies químicas? Que elas são, se tiver o mesmo número de elétrons, elas são isoeletrônicas. Eu posso falar que são átomos iguais? Não. Eu posso falar que são átomos semelhantes? Não, porque não são átomos, são íons. E para íons, a semelhança que existe é a eletrônica. Ok? Então, se algum dia, na sua prova, aparecer um átomo e aparecer um íon e ele falar que são isótopos, está errado. Ok? Porque a semelhança é a semelhança atômica. É a semelhança entre átomos. Pode escolher o pastel caldo de cana. 2020 eu pago. Não falei que ia ser esse ano. Eu falei este ano, eu falei hoje, vou pagar um pastel de caldo de cana. Falei isso aí. Vem com essa história não. Vem não. Vamos lá. Vamos fazer os exercícios aí dessa lista de hoje. Vamos lá. Então, ó. Só para deixar claro. A questão número 1 eu vou fazer depois. Porque ainda tem tabela periódica e ligação química. Ok? A questão número 1 eu vou fazer posteriormente. Eu vou fazer depois. Vamos lá para a questão de número 2. Olha a questão número 2 aí. Ele fala assim: são dadas as seguintes afirmativas. Então, eu vou julgar se a afirmativa é certa ou errada. Primeira afirmativa. Joseph John Thomson, em seu modelo atômico, descrevia o átomo como uma estrutura na qual a carga positiva permanecia no centro, constituindo o núcleo, enquanto as cargas negativas giravam em torno desse núcleo. Foi ele que disse isso? Foi Thomson? Não, foi Rutherford. Então, item errado, né? Ok? Então, item 1 errado. 2. Um átomo no estado fundamental que possui 20 elétrons na sua eletrosfera, ao perder 2 elétrons, gerará um cátion bivalente, correspondente à configuração eletrônica, segundo o diagrama de Linus-Pauling, igual a... Aí está a distribuição. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro o átomo, para ver qual é a última camada, e depois faz do cátion. Claro que você já está vacinado e eu já fiz aqui, né? É o cálcio, né? Então, só para desencargo de consciência, átomo de cálcio, número atômico 20, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ele disse que é um cátion bivalente, perdeu 2 elétrons, ficou Ca mais 2, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Confere? Então, o item está certo ou está errado? 1s2. Certo. Corretíssimo. Tá? 3.
A afinidade eletrônica ou eletroafinidade, isso aí é tabela periódica. Aumenta conforme o raio atômico diminui, tá certo. Mas eu vou explicar. Dessa forma, devido ao seu menor raio atômico, o oxigênio possui maior afinidade eletrônica que o enxofre. Certo. Ambos pertencem à mesma família da tabela periódica. Certo. Vou explicar depois. Tá? Então, 4. O raio de um íon negativo, ânion, é sempre menor que o raio do átomo que deu origem. Errado. Ele não ganhou elétron? Se ele ganhou elétron, o seu raio aumenta ou diminui? Isso, aumenta, exatamente, ele ganhou. Só quando você tira que diminui. Aqui, ó, psiu, tirei elétron. Não diminuiu o número de camadas? Quando eu tiro o elétron, ó, daqui para cá, perdeu 2 elétrons. Quando eu tiro elétron, o raio diminui. Quando eu adiciono elétron, o raio aumenta. Aqui o que ele está falando? O raio de um íon negativo é sempre menor que o raio do átomo? Não, é maior. Ok? Está errado. Aí ele fala, tá aí, ó. Das afirmações feitas utilizando os dados acima, estão corretas apenas. E agora? 2 e 3? Então qual é a resposta? Letra C de casa. Bivalente é que tem 2 cargas. Monovalente, 1 carga. Trivalente, 3 cargas. Levantou a mão? Pergunta. Não? Beleza. Podemos ir para a próxima? Podemos? Olha a questão 3. Questão número 3, ele fala aí. Um átomo neutro, nem precisava, né? Mas, vamos lá. Um átomo neutro do elemento químico genérico A, ao perder 2 elétrons, forma um cátion bivalente, contendo 36 elétrons. Então, peraí. Ele, quando perdeu, tinha 36 elétrons. Então, quando era átomo, ele tinha 38 elétrons. Confere? Alguém não entendeu? O número atômico desse átomo, 38. Por quê? Porque um átomo é sempre eletricamente neutro. Então, se ele tem 38 elétrons, obrigatoriamente ele tem que ter 38 prótons. Ok? Dúvidas? Posso. Olha lá, ó. Vamos escrever. Ele disse que tem um átomo, átomo A. Fechou? Esse átomo A deu origem a um cátion bivalente. Beleza? Cátion. A mais. Cátion. Bivalente. 2 cargas positivas. E este cátion, segundo informações do texto, tem 36 elétrons. Beleza? Se o cátion tem 36 elétrons, quantos elétrons tinha um átomo? 38 elétrons. Afinal, cátion perde elétron, não é isso? Se o átomo tem 38 elétrons, quantos prótons ele tem? 38 prótons, porque todo átomo é eletricamente neutro. Confere? Outra aí, ó. Considere 2 elementos químicos cujos átomos fornecem íons bivalentes isoeletrônicos. Olha o que eu acabei de falar, ó. Normalmente é onde ocorre o fenômeno isoeletrônico, em íons. Então eu tenho 2 elementos químicos que forneceram íons bivalentes isoeletrônicos. O cátion X mais 2 e o ânion Y menos 2. O que ele está falando do cátion X mais 2 e do íon ânion Y menos 2? Que eles são iso, quer dizer que eles têm o mesmo número de elétrons. Certo? Tranquilo? Então,
Pode-se afirmar que os elementos químicos dos átomos X e Y referem-se respectivamente. Então vamos lá. Cálcio, número atômico 20. Selênio, número atômico 34. Eles vão ser isoeletrônicos se um ganhar 2 e o outro perder 2? Não, né? Nunca. B. Estrôncio 38, oxigênio 8. Tem como eles serem isoeletrônicos? Um perdendo 2 e o outro ganhando 2? Não, né? C de casa. Estrôncio 38, enxofre 16. Tem como um ganhando 2 e outro perdendo 2 ter o mesmo número de elétrons? Também não, né? Letra D. Cálcio 20, oxigênio 8. Um perdendo 2 e outro ganhando 2. Tem como ter o mesmo número de elétrons? Não. Pode ser a letra E, vamos ver. Letra E. Cálcio 20. Enxofre 16. Cálcio 20 elétrons. Perdeu 2, ficou com quantos? 18. Enxofre 16 elétrons. Ganhou 2, ficou com quanto? 18. Os dois têm o mesmo número de elétrons? Isoeletrônicos. Então, resposta letra E de Eduardo. Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Não? Vamos lá então para a questão número 5. Questão de número 5. Munições traçantes são aquelas que possuem um projétil especial contendo uma carga pirotécnica em sua retaguarda. Essa carga pirotécnica, após o tiro, é ignificada, gerando um traço de luz colorido, permitindo a visualização de tiros noturnos a olho nu. Essa carga pirotécnica é uma mistura química que pode possuir, dentre vários ingredientes, sais cujos íons emitem radiação de cor característica associada ao traço luminoso. Um tipo de munição traçante usada por um exército possui a sua composição química uma determinada substância, cuja espécie química ocasiona um traço de cor correspondente bastante característico. Tá bom. Com relação à espécie química componente da munição desse exército, sabe-se. A primeira é sob tabela periódica. Tá? Ele fala aí. A representação do elemento químico do átomo da espécie responsável pela coloração pertence à família dos metais alcalinos terrosos da tabela periódica. A família dos metais alcalinos terrosos é o grupo 2, é a segunda coluna da tabela periódica. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Ah, mas como eu vou saber isso? Vou explicar em tabela periódica. 2. O átomo da espécie responsável pela coloração do traço possui massa de 137 e número de nêutrons 81. Foi o que eu citei. Ele queria citar o número de massa, só que ele citou a massa atômica. Admitindo que ele queria citar o número de massa, dá para você descobrir o número de prótons. Não é? Como que eu faço isso? Como que eu descubro o número de prótons? Número de massa é prótons mais nêutrons. Não é isso? O número de massa é 136? 137. Número de massa, 137. É igual ao número de prótons mais 86? 81. Assim? Então ficou fácil, né? O número de prótons, 137, menos 81. O número de prótons, 56. Se eu sei o número de prótons, eu sei a distribuição eletrônica? Se eu sei a distribuição eletrônica, olha do outro lado da folha. Se eu sei a distribuição eletrônica, eu posso indicar qual elemento que é? Posso, não posso? Mas vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer. Então, tá lá, o elemento X, número atômico 56. Como vai ser a distribuição eletrônica?
1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10. Já deu 56? Não. 5P6, 6S2. Vamos ver, eu vou contar, não sei. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Mais 10, 30. Mais 6, 36. Mais 2, 38. Mais 10, 48. 48, 50, 56. Correto? Então, acho que dá para saber, não dá? Qual dos elementos da tabela que ele citou na questão possui essa distribuição eletrônica que tem número de prótons 56? O cloreto de bário, não é isso? Que tem a cor verde. Então, considerando os dados descritos nos itens 1 e 2, atreladas às informações da tabela do item 3, a munição traçante descrita acima, empregada por esse exército, possui traço de coloração verde. Tudo bem? E, se você olhar o cloreto de bário, o bário é sim um metal alcalino terroso. Ah, seria o bário. Continuando. Ah, sim. Mas é o que eu falei, ó. Para mim, o avaliador errou quando colocou a massa atômica. Eu pediria anulação, só de raiva. Só, você errou. Mas, deixando claro aí, para caso algum dia você precise, né, você já sabe qual é a diferença. A questão número 6, ele fala aí, né? Quando um átomo ou um grupo de átomos perde a neutralidade elétrica, passa a ser denominada íon. Tá vendo? Então, íon é uma espécie química de desequilíbrio eletrônico. Não é neutro. Sendo assim, o íon é formado quando o átomo ou grupo de átomos ganha ou perde elétrons. Logicamente, esse fato interfere na distribuição eletrônica das espécies químicas. Todavia, várias espécies químicas podem possuir a mesma distribuição eletrônica. Considere as espécies químicas listadas na tabela. Então, cálcio mais 2. A gente já viu que o cálcio mais 2 tem 18 elétrons. Acabamos de fazer aqui. Enxofre menos 2. Foi a questão lá 4. Não é isso? Tem também 18 elétrons. Só um parênteses rápido. Você se lembra que teve uma vez que eu falei para você que de vez em quando as questões se repetem? Se lembra disso que eu falo assim, ó, faça as provas anteriores, que é bem provável que na sua prova vai ter uma questão muito parecida. Ó, a questão 4 envolveu isoeletrônicos, cálcio e enxofre. Foi de 2015. A questão 6 envolveu de novo cálcio e enxofre. Só que agora foi em 2017. Teve uma questão de cálculo estequiométrico que foi exatamente o que eu comentei. Que eu fiz esse comentário. Faça provas anteriores que o avaliador sempre repete. Mas vamos lá, vamos continuar. Flúor, F menos 1. Esse íon vai ter quantos elétrons? 10. Cl menos 1. 18 elétrons. É isoeletrônico do 1 e do 2. Estrôncio mais 2. Quantos elétrons? 36. E o cromo mais 3. Quantos elétrons? 21, né? A distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ó. Mesma distribuição eletrônica. Pode corresponder apenas à distribuição eletrônica de quais espécies? Da 1, da 2 e da 4. 1, 2 e 4, resposta letra D. Ok? Dúvidas? Perguntas?
Então eu vou repetir, ó. Dica. Pegue as últimas provas e refaça. É bem provável que vai ter alguma questão, se não for muito parecida, vai ter informações que você já viu. Entendeu? É igual está acontecendo agora. Eu gosto muito de fazer essa analogia. O que a seleção brasileira de futebol faz constantemente quando não tem campeonato? Amistoso. Ele treina com os outros. Para saber o quê? Como que o outro joga. Caso caia em algum campeonato, já joguei com ele. Já sei que o goleiro é bom. Já sei que o atacante é vesgo. A mesma coisa. Gente, que campeonato vocês estão participando? SPSEX. O que você vai fazer? Entender o adversário, velho. Como é que ele cobra isso na prova? Já caiu alguma vez? Será que pode cair de novo? Quantas vezes caiu o mesmo conteúdo? Isso é passar, velho. Ó, passar em concurso, porque isso é um concurso público, isso é um certame. Passar em concurso público é entender a banca. O CESP elabora questões idênticas a, sei lá, vamos pegar uma banca aqui, FGV? Não. Quem estuda para o CESP não estuda para o FGV, velho. Acorda, galera. Se você entender como o avaliador cobra, quando você chega, vem fazer a prova. Você está pensando em alguma coisa? Sim, da minha vaga. Nossa, mas ele é tão arrogante. É porque eu posso. Umas pauladas. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês. Eu não sei se eu já comentei com vocês. Mas eu fiz uma pesquisa dos diversos concursos. Por exemplo, vi para advogado da AGU, Advocacia Geral da União. Já vi para perito criminal. Já vi para esses técnicos em alguma coisa. Todos os concursos, quem acerta acima de 70% está dentro. Cara, entenda a banca, velho. Vai lá assim, não, vou pegar isso aqui e vou destruir. Professor, aonde que eu consigo as provas antigas? Tem lá no site do Exército. É só ir lá e pegar a prova e fazer. Não paga dinheiro, não gasta. Você não tem que comprar nada. Na minha época, eu tinha que tirar Xerox. Era na pedra lascada. Pô, cara, você tem tudo, velho. É só fazer, bicho. Pô. Vamos lá. A lista da aula passada. Vocês trouxeram? Lista da aula passada? Não, eu coloco aqui. Não preciso ficar desesperado, não. Eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Para de balançar. Terceira. E eu acho que eu não tenho aqui. Putz. Não, eu não coloquei no pendrive. Não, eu não coloquei no pendrive. Eu coloquei, coloquei a terceira, velho. Não coloquei a quarta. Putz. Eu não trouxe. Pensei que tinha trazido.
Que é isso? Vamos ver. Buy the cheapest airline tickets online. Letra B. É? Tem? Ué. Alguma coisa tem que fazer, estudar, né? Pelo menos ser feliz, sei lá, ué. Nem sei de quem que é isso aqui, gente. Não, mas de qual professor, né? Pessoal, faz o seguinte, ó, quem não tiver com a lista aí, senta com alguém do lado, alguma coisa que eu tinha colocado no pendrive, mas não coloquei. É a lista da aula passada. Lista da aula, tira uma foto aí, coloca no celular. Vamos lá. Me ajuda aí, ó. Vamos lá. Questão número 1. Então, questão número 1 aí. Tranquila, fácil, mamão com açúcar. Fizemos a 1. Eu não me lembro de ter feito a 1, não. Fez? Então, vamos... Tá. Fiz? Então, beleza. Eu vou fazer a 1. Pronto. Vou fazer a 1. Vamos lá. Questão número 1, ele fala o seguinte. Quando o elétron excitado do átomo de hidrogênio retorna ao estado fundamental, a maior liberação de energia ocorre quando esse elétron passa da camada. Então ele está falando de camada, né? Então, nível é a mesma coisa que camada. É isso? Quando a gente fala que é nível, usa o termo nível, a gente indica por números. Então é o primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Quando fala em camadas, aí a gente usa letras. Então, primeira camada, K, L, M, N, O, P e Q, não é isso? Ok? Falou em nível, usam números. Falou em camadas, usam-se as letras. Aqui ele está usando as letras. E aí ele pergunta, né? A maior liberação de energia ocorre quando esse elétron passa da camada... Então, quando o elétron vai da camada mais interna para mais externa, ele ganha energia. Quando ele volta, ele perde energia. Pela quantidade de camadas, aquele que liberaria mais energia possível seria voltar daqui para cá. É o que libera a maior quantidade de energia possível. Mas não tem essa alternativa aí. Tem? Tem? De que para cá? Ah, tá. Então eu já estava achando esquisito. Falei, será que eu estou doido aqui? A outra seria de maior quantidade, sem ser de Q para cá, seria de P para cá. Correto? Tem essa? Tem! Qual é a letra? C de coração. Não é, professor? Então qual é a alternativa? Letra C. Ok? C de coração. Questão 2. Olha aí a questão número 2. Já fez também? Você não fez a partir da 6. Foi mesmo? Só não fez a 1 e a 7. Então tá bom. Então vamos lá para a questão número 6. Questão número 6 aí. Considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação. O último nível de energia de um átomo, cujo número quântico principal é 4, pode ter no máximo 32 elétrons. Ó.
O último nível de energia de um átomo, cujo número quântico principal é 4. 4 camadas. Pode ter no máximo 32 elétrons. Na quarta camada, eu não fiz hoje aqui a quarta camada? Não tem o subnível S? Não tem o P? Não tem o D? Não tem o F? Quantos elétrons tem no total? Então o item está certo ou está errado? Certo. Ok? Fiz até o diagrama de Linus Pauling aqui e selecionei a quarta camada hoje. Então o item está correto. Vamos lá. No estado fundamental, o átomo de fósforo possui 3 elétrons desemparelhados. Fiz o fósforo hoje também aqui. Né? Para quem não se lembra, o fósforo tem número atômico 15. Se eu realizo a distribuição eletrônica do fósforo, como que fica a distribuição eletrônica do fósforo? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. É isso? Tem que dar 15. O mais energético é P3. A gente viu que o subnível P tem 3 orbitais. Confere? Quando eu distribuo os elétrons, como é que eu distribuo? Primeiro, coloca eles desemparelhados. Não é assim? Vamos voltar ao item? O item fala assim, no estado fundamental, o átomo de fósforo possui 3 elétrons desemparelhados. Certo. Eu nem preciso dizer que o restante está emparelhado, né? O desemparelhado só vai ser o final, se houver desemparelhado. Vamos lá. Aí é uma questão de tabela periódica que também depois eu vou comentar. O átomo de nitrogênio é mais eletronegativo que o átomo de flúor. Errado. O flúor é o mais eletronegativo de todos. Né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Pronto. 4. Também uma questão de tabela periódica que eu vou explicar. Próxima aula vai ser de tabela periódica. A primeira energia de ionização do átomo de nitrogênio é menor que a primeira energia de ionização do átomo de fósforo. Errado. No nitrogênio é maior. Vou explicar o que é energia de ionização. 5. A configuração eletrônica. 1s2, 2s2. Aí olha aí, ó. 2p1x, 2p1y, 2p1z. Que diabo é isso? Se lembra que eu falei que os orbitais estão nos eixos? O primeiro orbital a gente chama de x, o segundo orbital a gente chama de y e o terceiro orbital a gente chama de z. Ah, professor, mas ele está falando do carbono, não é isso? Vamos pegar o carbono? Vamos pegar o carbono aqui, ó. Tira o fósforo, senão confunde, e vamos pegar o carbono. Carbono, número atômico 6. Como é que fica a distribuição eletrônica do carbono? 1s2, 2s2, 2p2. Certo? O mais energético. Quantos elétrons? 2. Tá aqui. 1, 2. Ok? Tranquilo? Ah, mas não tem. Tem no X, tem no Y, mas não tem no Z. Só que lê direitinho a alternativa aí. O que ele está falando aí na alternativa? Ah, estado ativado. Isso aqui é quando ele está no estado fundamental. Estado fundamental. Vamos lá, você é uma pessoa inteligente, eu sei que você é inteligente. Quando eu digo que eu ativei, ou no caso aí, também posso usar o termo excitei. O que acontece? Um salto de quântico. O que vai acontecer? Esse elétron que está aqui, ó, que tem 2.
esse elétron que está aqui, ou um dos dois elétrons que está aqui, vai passar para cá. Pode acontecer isso? Pode. Aí ele deixa de estar no estado fundamental e passa a estar no estado... É assim, professor de português? Obrigado. Como que vai passar a ser a distribuição eletrônica agora? 1s2, 2s1, aí vai ficar 2px, 2py e mais um no 2pz. Ok? O item está correto. Está certinho. Tudo bem? Dúvidas? Pergunto, peraí, antes de mais nada. Se o elétron não ficou excitado, ele não tinha que ir para um nível mais externo ou mais energético? Ele tem que ir para um nível mais energético. Ele ganhou energia. O 2P é mais energético que o 2S? Sim, por quê? Isso, porque eu faço a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Ele pode ganhar energia e ir para um estado mais energético? Sim. O mais energético pode ser o mais externo? Pode. Mas pode não ser o mais externo? Pode também. Tá certo? Então, cuidado com isso. Não é que ele se excitou que ele sempre vai para o mais externo. Tá? Ok? Então, por que que a afirmativa 1 está certa? Se você lembrar lá da distribuição eletrônica, vamos pegar de novo o diagrama. Ó, como foi que a gente fez o diagrama de Linus Pauling? Então tinha 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Lembra disso? Que aí eu selecionei a quarta camada. Falei, ó, a quarta camada envolve o subnível S, o P, o D e o F. Quantos elétrons podem ou são suportados nessa camada? Então, 14 mais 10, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 2. Então, a quarta camada suporta, no máximo, 32 elétrons. Aí, se eu vou para o item, ele fala assim, ó. O último nível de energia de um átomo, cujo número quântico principal é igual a 4. O número quântico principal 32 elétrons. Sim, pode ter no máximo 32 elétrons. Beleza? Vamos lá para a questão 7? Questão 7. Considere as seguintes afirmações. Então, vamos lá. Certo ou errado? A configuração eletrônica, segundo o diagrama de Linus Pauling, do ânion trivalente do nitrogênio. Ó, ânion, negativo. Trivalente tem 3 cargas negativas. Quantos elétrons ele vai ter? 10. Que o átomo tem 7 elétrons. Ganhou 3 elétrons, passou para 10. A distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p6? Sim. Correto. Perfeito. Certo. 2. No mesmo átomo, não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Certo. Quais são os 4 números quânticos? Principal, secundário, magnético e spin.
O azimutal é o secundário. Então, se eu pegar os 4 números quânticos, principal, secundário, magnético e spin, tem como o elétron ter 2 elétrons com os mesmos números quânticos? Impossível. Impossível. Tá? Porque se, por acaso, eles estiverem no mesmo orbital, um vai ter spin mais 1/2, o outro vai ter spin menos 1/2. Então é impossível ter os 4 números quânticos idênticos. Tá certo? Então o item está certo. 3. O íon K mais 1 possui 19 nêutrons. Não, 19 é o número de prótons. Errado. 4. Os íons ferro mais 2 e ferro mais 3 do elemento químico ferro diferem somente quanto ao número de prótons. Não é do ferro? Ferro mais 2 e ferro mais 3, eu mexi aonde? Na eletrosfera. Então mudou o número de prótons? Não, o número de prótons permanece o mesmo. Está errado. Então, só está certo a primeira e a segunda. Só estão certas a primeira e a segunda. A resposta é a letra A de amor. Beleza? Já deu meu tempo? Sim? Então, senhoras e senhores, mais uma vez, foi um prazer. Eu posso dizer que, né? O que eu posso dizer? Em homenagem ao nosso ilustríssimo, né, que está aqui, foi um prazer eloquente estar aqui na presença de vocês. Já usei essa palavra? Foi um prazer idiosincrático estar aqui na presença de vocês. Alô, rapaz. Marxista.